Shalom, irmãos, tudo bem com vocês? Ricardo Jank aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Papa e algumas profecias que apontam para o final dos tempos. Talvez esse seja o último Papa que nós vamos ver no mundo antes de aparecer o Anticristo, o falso profeta e todas as coisas se concretizarem com a volta do nosso Messias, Yahushua. Vocês viram, né, hoje... Até mesmo o meu amigo Maurício Zimmermann gravou um vídeo falando sobre o estado de saúde do Papa e parece que a situação tá bem complicada, né? Tá delicada a saúde dele. Eu vou ler aqui para vocês uma matéria recente, atualizada, viu? Papa Francisco doente. Veja as mais recentes notícias do Papa Francisco e qual o estado de saúde do Papa. O Papa Francisco tem 86 anos... Já tá bem velhinho, né? Foi internado com problemas respiratórios nesta quarta-feira, 29, no Hospital Gemelli, em Roma. Por conta do estado de saúde do Papa, a missa do Domingo de Ramos, que seria realizada no dia 2 de abril, se tornou uma incógnita se terá a celebração de Francisco. Além disso, não se sabe se o líder religioso estará em condições plenas de liderar as cerimônias da Semana Santa, diante das mais recentes notícias do Papa Francisco. Mas ele está internado? O que aconteceu com o Papa Francisco? De acordo com fontes do centro médico no qual o Papa Francisco foi atendido e da Secretaria de Imprensa da Santa Sé, ele foi transportado em uma ambulância por se queixar de dificuldades respiratórias e apresentar problemas cardíacos. Tá acontecendo muito, né? No mundo esse tipo de problema. Eu sei que ele já está numa idade avançada, isso é comum acontecer, mas a gente tem visto aí muitas celebridades, muitas pessoas que acabaram passando por uma situação que não pode ser comentada aqui, tendo esses mesmos problemas de saúde, problemas sérios aí, respiratórios e cardíacos. O Vaticano informou que foi diagnosticada... Desculpa, pessoal. O Vaticano informou que foi diagnosticada uma infecção respiratória após a realização de exames médicos no Papa Francisco, como uma tomografia computadorizada. A possibilidade da contração do vírus da Covid-19 foi descartada e o Papa Francisco iniciou um tratamento médico hospitalar para a sua infecção respiratória que levará vários dias. Diminuir aqui um pouco o retorno para mim, que eu coloco essa música de fundo e estava um pouco alto aqui. Seguinte, pessoal, tá? Tem várias teorias e várias profecias. Profecias que podem ser interpretadas também como adivinhações também, né? Porque não se sabe a origem, se isso veio do Criador ou não. Mas enfim, são advertências, são visualizações do futuro que podem ser adivinhações também, a gente não tem como saber, que apontam que no final dos tempos nós teríamos um último Papa. Teria uma contagem de papas e nós teríamos um último Papa que depois disso o Vaticano, né, e juntamente com Roma, a cidade cercada pelas 7 colinas, que a gente conhece muito bem no Apocalipse, existe uma referência dizendo que a Babilônia está sentada lá, né, em Roma, ela seria completamente destruída depois desse período, depois desse último Papa aparecer no mundo. E eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, para a gente poder entender um pouco mais dessas profecias sobre o final dos tempos, sobre o Papa, e a gente vê se isso tem algum valor ou não. Aí cabe a cada um decidir se tem algum valor, se vai acreditar, se vai achar que não tem nada a ver. Aí cabe a cada um. E também com todo respeito aos católicos, eu não vou gravar o vídeo aqui para ofender a fé de ninguém, né? Se você é católico e acredita no Papa, tudo bem, fique em paz, tá? Eu não tô julgando ninguém. Mas a gente vai analisar essas informações e depois cada um tire o proveito, né? Retenha o que há de bom. Desde o dia 3 de março de 2013, data em que foi eleito o chefe do Estado do Vaticano, Jorge Mário Bergoglio, ou Papa Francisco, tem revolucionado os ensinamentos da Igreja Católica, todo aquele papo, né, da mídia aí que exalta ele por ele ser mais progressista. A religião se tornou mais popular e ganhou muito mais adeptos depois que o Papa Francisco começou a expor o seu modo de pensar e a mostrar toda a sua humanidade diante do povo. Nossa, que puxação, né? A gente chama aqui no Sul.
É perceptível a diferença entre o atual pontífice e os seus antecessores, principalmente Bento XVI, que não ganhou a simpatia dos católicos, diferente do que aconteceu agora. Olha, Bento XVI era conservador, era um homem mais correto dentro dos ensinamentos, né, que a Igreja Católica sempre defendeu, mais próximo do cristianismo. Agora, o Papa Francisco aí, progressista, aí a mídia baba ele, né? Fala bem, nossa, exalta. O Francisco era ruim, o Francisco era terrível, e agora esse Papa é maravilhoso. Pra quem não sabe, né? Esse Papa atual, ele é jesuíta e é envolvido também com maçonaria. Tem fotos dele aí com a mãozinha pra dentro, assim, olha, do paletó, com a mãozinha pra dentro do traje. Isso significa a mão oculta que governa o mundo, né? Isso é um sinal maçônico, pra quem não sabe. Eles gostam de se identificar uns aos outros e tudo mais, eles têm um gestual simbólico para poder se identificar para os irmãos, né? Mas os profanos, que somos nós, as pessoas que não fazem parte das sociedades secretas, aí não entendemos esses símbolos. Só que hoje, a maioria desses símbolos já tá escancarado, aí o pessoal já sabe, tem livros que falam a respeito, em filmes, né? Muitas coisas que eles acreditavam, né, que mantinham em segredo antes, hoje já são reveladas para todos. No entanto, o que torna tão diferente dos demais? O que torna o Francisco tão diferente dos demais? É claro que algumas pessoas levaram essa pergunta bem a fundo e acharam aquela que poderia ser a resposta para essa questão nas escrituras de Nostradamus e São Malaquias. São Malaquias, para quem não sabe, foi um católico, né, pessoal? Um cristão católico, mas também numa época que não existia outra opção, né? Quem era cristão era católico. E Nostradamus, que foi aquele famoso profeta, entre aspas, né? Adivinho da Idade Média lá. Papa Francisco poderá ser o último Papa da Igreja Católica antes que aconteça o temido Apocalipse. Agora eu não lembro bem certo se o Nostradamus foi da Idade Média ou se ele veio um pouco depois, mas enfim, vocês sabem de quem a gente está falando, né? As profecias de Nostradamus e São Malaquias. O profeta francês Nostradamus previu que um Papa negro, entre aspas, porque ele não quer dizer exatamente que vai ser relacionado à etnia, né? Um Papa negro pode ser, por exemplo, o Papa jesuíta, porque a batina dos jesuítas é toda preta. Então pode estar se referindo ao Papa negro por usar uma batina preta de jesuíta. É possível essa interpretação também. Ou se esse não é o último Papa, vai vir mais um depois dele. Aí pode ser realmente um Papa negro. Vamos observar aí o estado de saúde dele. Daqui a pouco eu não sei se ele pode renunciar ou não. Se ele renunciar, vai entrar outro Papa e a gente vai poder ver se tem alguma relação com essas profecias ou não. Um Papa negro assumiria o trono do Vaticano antes que o mundo finalmente chegasse ao fim, de acordo com essas profecias. A princípio haverá doenças letais como advertência. Depois surgirão pragas e morrerão muitos animais. Isso aqui o Nostradamus falando. A gente tá vendo, né? Doenças letais como advertência. A gente teve um grande problema assim no mundo recentemente, né? Depois surgirão pragas e morrerão muitos animais. A gente tem visto, né? Mortes em massa de peixes. A gente viu na Austrália, em várias partes do mundo, os animais se comportando de maneira diferente, né? Realmente, isso está acontecendo já, esses sinais que o Nostradamus se referiu. E parece que a gente está perto de algo que ele escreveu aqui, pessoal. Catástrofes acontecerão, mudanças climáticas. O que mais se fala hoje são mudanças climáticas. A grande discussão é se é causada pelo homem ou se são efeitos naturais, né? São fenômenos naturais. Eu acredito que são coisas naturais, sinais dos tempos, mas tem muita gente que acha que é só o homem que vai lá e destrói a natureza e depois tem um preço. Lógico que existe, né? Existe esse efeito de ação e reação no mundo, no nosso planeta, mas não nesse grau que eles tentam passar, entendeu? Como se você fosse culpado de tudo e daqui a pouco vai ter que pagar, inclusive, um imposto pelo ar que respira. Eles estão tentando colocar taxas de carbono aí no aplicativo do celular do banco. Você vai entrar lá e vai calcular quantos quilômetros rodou de carro, quantos quilos de carne comeu no mês. Vai calcular tudo e vai te dizer, olha, tem que pagar uma taxa, uma multa, tanto, né? Em relação ao carbono. É isso que eles estão tentando introduzir no mundo, esse tipo de agenda, para culpar você pelos desastres naturais.
como se não houvessem, né, períodos de tempo pré-determinados que o próprio Criador já nos alertou na palavra. Leia Mateus 24, leia o Apocalipse, você vai ver lá que tudo já foi dito. Nós estaríamos em um mundo que seria semelhante aos tempos de Noé, né? Um mundo que se desviou dos caminhos do Criador e que vai receber juízos. E a terra começaria a sofrer como uma mulher que está em trabalho de parto. Essa é a analogia que o nosso Messias Yahushua fez e que é repetida depois nas cartas por Paulo e é repetido também no Apocalipse. A mulher, que é a Terra, o planeta, começa a ter contrações, ou seja, começa a apresentar sinais e esses sinais vão se intensificando até nascer a criança. E a criança é o Messias, é Yahushua, que está muito próximo de voltar. Já São Malaquias disse que o 110º homem a assumir o trono do Vaticano depois de Celestine II, no século XII, seria denominado Papa antes do fim dos tempos, e nessa época a cidade das Sete Colinas será destruída. Olha só que interessante, ele determinou que haveriam, depois de Celestine II, 112 papas. E o Papa Francisco é exatamente o 110º Papa. Olha só que interessante. De acordo com essa profecia do São Malaquias, ele é o último Papa. Depois disso é o juízo. É o final dos tempos. Olha só. E depois disso, a cidade das Sete Colinas será destruída. Isso está me lembrando também Apocalipse 18, que fala da queda da Babilônia. Ou seja, a Babilônia é a mulher montada na besta, que tem 7 cabeças. E o anjo explicou para João que as 7 cabeças são 7 colinas e que a cidade é Roma. Que a mulher é uma cidade e a cidade é Roma. E ela que vai ser destruída. Em Apocalipse 18, cai a grande Babilônia, a meretriz, cai a Igreja Católica, cai todo o sistema, né, de engano. É isso mais ou menos que está sendo profetizado aqui. Vai vir esse Papa, que seria o último, e depois é a destruição da Babilônia. Será que já é o Papa Francisco o último? Algumas pessoas discordam dessa contagem e dizem que o primeiro Papa lá não conta, então seria o próximo, tem mais um ainda, né? Eu já vi alguns teólogos dizendo que teria mais um Papa ainda, antes do final dos tempos. Eu acredito que vem aí, mas ele vai ser algo completamente diferente, né? Esse Papa, ele vai ser um líder espiritual de todas as religiões, de uma unificação, não só da Igreja Católica, mas ele vai concatenar todas as crenças, ele vai juntar todo mundo em uma crença só. E esse ser que vai aparecer não vai ser uma pessoa comum, tá? Ele vai vir do abismo. Prestem atenção, ele vai ser um ser que vai vir do abismo com poderes para fazer maravilhas e enganar muitas pessoas, se possível até mesmo os eleitos. Aí a gente pode entrar em várias teorias, tá bom, pessoal? Eu não quero me estender muito nesse vídeo. Existem outros vídeos que eu vou trazer aqui no canal, trazendo possibilidades de quem vai ser o anticristo, quem pode ser o falso profeta. Nós vamos especulando isso, lembrando que não é uma coisa fixa, é uma especulação. A gente não tem como ter certeza de quem é, quem vai ser, quem deixa de ser. A gente precisa observar os sinais e tentar identificar para que nós não sejamos pegos de surpresa e para que nós possamos tomar as atitudes, as medidas necessárias para salvar as nossas vidas e proteger os nossos familiares também quando chegar um momento de perseguição. Mas o que leva a crer que estamos falando do Papa Francisco? Apesar de toda a revolução que o atual Papa tem feito, olha só como eles exaltam. Ainda existe o fato de que ele é o 111º homem a assumir o trono do Vaticano, como São Malaquias previu, e esse fato não pode ser deixado de lado. Os numerólogos observaram a data da eleição, olha só a data que ele foi eleito, dia 3/3 de 2013. Lembrando que o 13 é um número muito importante aí, né? Não é só o 9 dedos. Número 13 é o número dos degraus Illuminati, daquela sociedade secreta que os controladores desse mundo participam, ou pelo menos eles são conhecidos assim, são chamados dessa forma. E é um número muito importante no ocultismo, na cabala.
Sendo dessa forma, né, Jorge Mário Bergoglio eleito na terceira votação do conclave, tudo número 3. Lembrando que o número 3 ele tem um poder incrível, né, na cabala, os cabalistas fazem uso do número 3 como um número de poder. Tanto que eles juntam 3 e outro 3, fica 33, que é o número de degraus que existem naquela sociedade que os caras usam o avental lá do Gmail, né? Um avental muito parecido com o Gmail. Vocês conhecem, ó? Gmail, símbolo Gmail, símbolo... Ó, sabe esse símbolo aqui do Gmail? Esse aqui, ó. Aqui, ó, apareceu. Esse aqui, pessoal, tá? Vocês já entenderam, né? Ou seja, tudo cabalístico. A data ali que ele assumiu, tudo foi cabalístico, pessoal. Além disso, no dia da primeira votação do conclave, a luz que iluminava a Basílica de São Pedro se apagou repentinamente, cortando toda a claridade do lugar. Olha o sinal. O que leva a crer que Nostradamus não se referiria a um papa de cor negra, mas sim recebido pela escuridão, representada pela falta de energia no local. Olha, outra interpretação surgiu aí. Depois, também um raio caiu na Basílica, pessoal. Olha só que incrível isso. Quando o Papa Bento XVI renunciou, caiu um raio na Basílica. Aconteceram outros 2 fatos bastante curiosos e que todas as pessoas puderam constatar. O primeiro foi que um raio atingiu a cúpula da Basílica logo depois que o Papa Bento XVI renunciou ao trono do Vaticano. Para quem não sabe, né, o Papa ele é um rei também. Ele não é só um líder espiritual, porque o Vaticano ele é um país, é uma nação. Ele tem o poder de líder espiritual supremo e de rei. Por isso a figura do Papa ela é muito importante, né, por esses títulos que concentra. Aí nós temos a profecia também do 8º rei. Aí é uma outra questão que a gente pode entrar em outro momento, que exige um estudo mais aprofundado das profecias, mas a gente pode trazer em outro momento também. E eu acredito que esse 8º rei é um que vem do abismo, pessoal, e que vai ser o Papa, mas ele não vai ser nem chamado de Papa, ele vai ser um líder espiritual mundial dessa religião nova que eles vão implementar. O segundo sinal, né, foi que uma gaivota pousou na chaminé da Capela Sistina um pouco antes da fumaça branca anunciar a eleição do novo Papa. Aí tem um documentário do canal History que você pode procurar, assistir para entender melhor todas essas profecias sobre o Papa. E assim, pessoal, tudo leva a crer que nós estamos vivendo o final dos tempos. Tem muitos sinais aí pra gente dizer que tá tudo normal no mundo. Todas as coisas, todas as profecias, vidências, chame como você quiser, mas tudo tá apontando para esse momento da história. Se vocês observarem também os espíritas, o pessoal da nova era, de todas as religiões, os demônios também indicam os tempos, né? Também indicam coisas que vão acontecer. E eles estão apontando uma grande transformação, uma mudança de era, a chegada de um ser que vai liderar o ser humano para uma nova religião, para o autoconhecimento, para a nova era, para uma era de paz, de bondade. Eles dizem, né, pessoal? Nós estamos vivendo esse momento. Espero que o vídeo tenha acrescentado mais conhecimento, tá? Tenha complementado os vídeos que outros irmãos já gravaram, que seja útil para você, tá? Que você possa refletir nisso nessa tarde e tenha aí uma excelente noite de quinta-feira abençoada. Que o Pai esteja com você. Shalom, irmão. Até mais. Shalom, irmã. Tchau, tchau.